pessoal. Estamos passando por um período complicado, né, que é essa pandemia. Mas nós não podemos deixar o nosso conteúdo de lado. E nisso eu trouxe para vocês uma forma de videoaula, um pouquinho nosso do que a gente iria trabalhar em sala de aula, de uma forma mais detalhada, uma forma mais simples, que vocês possam entender esse novo conteúdo. Então nós vamos trabalhar sobre rochas. Para começar esse conteúdo, nós vamos trazer o seguinte questionamento: o que seria uma rocha? Então, rocha é toda massa de um ou mais minerais que entra na constituição da crosta terrestre. Lembrando que a crosta terrestre, a gente já trabalhou lá em Dinâmica da Terra, que a crosta é a parte superficial, né? É a parte litosférica, que também é dividida em duas camadas. A camada que é composta pela crosta oceânica, que é aquela parte onde contém os oceanos e os mares, e a crosta litosférica, que é a continental, onde nós encontramos os solos e as rochas. E para iniciar essa classificação, esse estudo das rochas, nós vamos classificá-las em dois tipos: em rochas homogêneas e em rochas heterogêneas. Qual a diferença entre elas? Primeiro, as homogêneas são aquelas rochas que basicamente são constituídas por um único tipo de mineral. Um exemplo clássico é o calcário. Calcário, para quem não sabe, a gente vai estudar agora há pouco, é um tipo de rocha que é uma rocha sedimentar e ele é formado por restos de fósseis de seres vivos que viveram no passado. Já as rochas heterogêneas, elas são rochas constituídas por vários tipos de minerais. Um exemplo clássico que nós temos é o granito. O granito mesmo, ele é uma rocha magmática formada por três minerais básicos, que é o feldspalto, a mica e o quartzo. Esses minerais formam o granito, que é uma única rocha. Então vamos para os tipos de rocha. Vocês viram que elas são classificadas em duas, que são a homogênea e a heterogênea. E agora vamos para os tipos, que nós temos rochas ígneas ou magmáticas, que têm o mesmo significado, só muda o nome, o termo, né, que alguns livros trazem de uma forma e outros de outra. E as rochas sedimentares. E, por último, as rochas metamórficas. Existem diferenças clássicas entre elas. Sempre quando for trabalhar rochas, vamos trabalhar o seguinte, pensar da seguinte maneira: temos três tipos de rochas? Sim. Então, nós temos três tipos de formação de rochas. O que diferencia cada tipo de rocha é sua formação. Exemplo, a formação da rocha magmática ela é formada a partir do magma. Sedimentares, a partir dos sedimentos de outras rochas. E metamórficas, através de uma metamorfose que a rocha sofre. Então, vamos lá. O primeiro tipo de rocha que a gente vai estudar são as rochas ígneas ou magmáticas. Então, vamos lá para ela. O que seriam essas rochas ígneas? São aquelas que se formam ou se formaram por resfriamento e solidificação de material no interior da Terra chamado magma. Então, toda rocha magmática ela tem sua origem a partir do magma. Magma, para quem não sabe, ele é encontrado lá no manto, próximo à crosta, e é ele que é expelido do vulcão e posteriormente se chamará lava, quando ele é expelido de um vulcão. Mas enquanto ele está lá na crosta, ele é formado por magma mesmo, ele possui esse nome. Então, magma é uma mistura de silicatos que pode se resfriar em grandes profundidades ou na superfície da crosta terrestre. Então, a formação de uma rocha magmática ela pode se dar de duas maneiras: de forma intrusiva ou de forma extrusiva. A forma intrusiva, olha o nome, intro, quer dizer que foi formada dentro da Terra, dentro da crosta. Ou seja, é um processo mais lento. Por que é mais lento? Porque não recebe a ação de raios solares, de chuva, de água. Então é um processo mais lento. Porém, por ser mais lento, a rocha ganha uma propriedade específica, que ela ganha dureza, resistência, é uma rocha mais forte. Já a formação extrusiva, olha o nome, extrusivo, extra, ou seja, é formada na parte externa da crosta. Ela se forma por fora, ou seja, ela recebe a ação do intemperismo, ela recebe a ação dos raios solares, da chuva, do ar. Isso tudo possibilita que ela se resfrie e solidifique mais rápido, porém, ela não se torna uma rocha tão resistente. E também podemos dar o nome dessas duas formações de formação plutônica ou a formação vulcânica. Então, as plutônicas nós também podemos comparar com a formação intrusiva, pois elas se formam em áreas profundas da crosta.
Já a formação vulcânica, ela se forma na parte de fora. A gente pode comparar com a formação extrusiva de uma rocha magmática. Então vamos lá falar só um pouquinho das rochas magmáticas, dividindo as duas, né? A plutônica. Então, como diferenciar a plutônica da vulcânica? Simples. A plutônica ela tem um formato, a textura mais grosseira, ela não é tão específica. Se a plutônica é grosseira, é sinal que a vulcânica ela é uma formação muito fina, ela pode ser mais frágil que a outra. Lembrando que as plutônicas elas têm formação interna, ou seja, elas têm mais resistência. Já as vulcânicas possuem formação externas, elas são menos resistentes que as plutônicas. Então, como nós podemos diferenciar e ver algumas características das plutônicas? Elas podem ser reconhecidas sem ajudas de aparelhos, ou seja, se você pegar uma rocha plutônica em suas mãos, você vai perceber que ela não tem características microscópicas, elas são características grosseiras, que você consegue ver sem auxílio de uma lupa, por exemplo. E nós temos na plutônica a textura grossa, minerais bem cristalizados, você vê presença de como se fossem cristais de alguns tipos de minerais, ausência de vidro vulcânico nas cavidades. Quando falar ausência, quer dizer que não tem esse vidro vulcânico, porque o vulcânico são das rochas vulcânicas, né? Quando intemperizadas, tendem a exibir formas arredondadas, ou seja, quando elas passam por período de temperismo, sofrem ação de água, de vento, elas perdem a parte externa e ganham essa característica de arredondadas, porque elas vão se deformando. E não apresentam poros e também nem fósseis. É uma característica interessante, porque por ser uma rocha magmática, ela não tem como ter nenhuma presença de fósseis, muito menos de poros, porque elas são bem unidas entre si, esses minerais. E de rochas plutônicas, nós temos exemplo o granito, que é uma rocha comum, que é utilizada na construção civil, né, na utilização de calçadas, de até alguns móveis. Temos também o gabbro, temos o diorito, o cianito e o pegmatito, que são rochas que são de origem plutônica. Agora, as rochas vulcânicas, então, possuem características megascópicas. Você precisa um pouquinho de um auxílio de uma lupa para você estar vendo esses minerais que são agrupados aí, e possui, então, textura fina, presença de vidro vulcânico. A diferença da plutônica é essa, que a plutônica não apresenta esse vidro vulcânico, já as vulcânicas têm essa presença. Elas possuem microcristalinas, ou seja, esses cristais são bem menores que na plutônica, e exibem uma estrutura colunar, ou seja, formam várias camadas, várias colunas de lava que vão se formando com o passar do tempo, como vocês podem ver aqui na figura, ó, dá para perceber essas rasuras aqui, que são essas características. E também não apresentam poros e nem fósseis, por ter origem magmática, né? E, exemplo, nós temos o basalto, temos o riolito, temos o traquito. Agora, passando para as rochas sedimentares. Então, olha que interessante, formadas por sedimentos. Então, sedimentares, sedimentos. Então, são restos de outras rochas. Esses sedimentos vão se agrupando por milhares de anos e vão formando camadas. E essas camadas, elas formam a rocha sedimentar. Então, nós podemos ver aqui que 60% desses sedimentos são de era cenozoica, 25% de mesozoica, 15% são de sedimentos paleozoicos. Ou seja, se nós fizermos um somatório de tudo, percebemos que essas rochas são de um período bem antigo, não foram formadas ontem, nem ano passado, são formadas há milhares de anos atrás, lá na formação da Terra mesmo. E essas rochas, elas, como vocês podem ver aqui na figura, elas apresentam a formação, elas vão se unindo de forma com que elas vão deixando pequenas fissuras, pequenos espaços, né? E esses espaços vão ser por onde vai passar a água, né? Algumas porosidades que existem nelas. E uma característica interessante das rochas sedimentares é a presença desse serzinho aqui, ó, dos fósseis, né? Os fósseis de animais, de seres pré-históricos, como dinossauros e outros animais que viveram no passado. E geralmente eles só são encontrados em rochas sedimentares. Por quê, será? Então, porque essas rochas, conforme elas passam no processo de
sedimentação, elas vão formando camadas e camadas de rochas, os fósseis ficam armazenados ali e não sofrem tanto a ação de decomposição. Então a parte orgânica se decompõe, lógico, né? Já a parte mais calcária, que são os ossos, eles ficam rígidos ali, armazenados, sem nenhum problema de deteriorização. Então, falou de rochas sedimentares, não pode esquecer. São duas palavrinhas-chave. Primeira, são formadas de sedimentos, e segunda, são formadas de fósseis. Aliás, não são formadas de fósseis, ou seja, nós encontramos fósseis nelas. Eles podem dar origem às rochas calcárias, que são tipos de rochas sedimentares. Porém, os fósseis são encontrados nelas naturalmente. Características das sedimentares. Então, são as estratificações. Para quem não sabe, o termo estratificação quer dizer camadas, né? São formadas de várias camadas de sedimentos. Elas podem conter fósseis, lembra que eu falei no slide passado? São palavrinhas-chave, né? Devem conter, aliás, fósseis, a maioria delas. Elas possuem porosidades, por serem formadas de fragmentos de outras rochas. Sempre você vai encontrar espaços entre um grãozinho e outro de uma rocha que pode passar a água. E isso possibilita que essas rochas sejam quase um filtro, porque a água passa por eles, vai deixando seu material orgânico e no final da sua porosidade ela chega num estado bem potável. E por último são reservatórios, né? Se essa rocha ela tem a capacidade de porosidade, ela tem a permeabilidade, então elas, no seu fundo, na sua parte final, você pode encontrar reservatórios sim, reservatórios de água, de gases, até mesmo de petróleo. E, como falei anteriormente, dessa estratificação, seria esse esquema aqui dessa figura. Ó. São formados de várias camadas de rochas, e essas camadas elas são formadas por milhares de anos, são depósitos que são deixados ali, e esses depósitos vão se tornando esse tipo de rocha. E por último, as rochas metamórficas. O que podemos diferenciar dessas rochas? Lembrando que eu falei lá no início, que quando se fala de rochas, temos que saber que o que diferencia elas é a sua formação. Relembrando, rochas magmáticas são formadas a partir do magma. Rochas sedimentares formadas a partir de sedimentos de outras rochas. E as metamórficas? As metamórficas elas são formadas a partir do metamorfismo, que é uma transformação que elas sofrem e se torna uma rocha metamórfica. O que seria isso? Esse metamorfismo, especificamente falando de metamórficas, é a temperatura e alta pressão que essas rochas passam. Passando por essas transformações, elas ganham características mais resistentes, e essas características mais resistentes possibilitam que elas se tornem rochas mais fortes, né? Rochas que podem ser utilizadas em construção civil e outras coisas mais que a gente pode utilizar no dia a dia. Então, essas rochas metamórficas, elas são originadas a partir de rochas magmáticas e a partir de rochas sedimentares. Então, essa que é a característica específica para uma rocha metamórfica. E elas passam pelo calor, pressão, e os fluidos vão se juntando e formando esse tipo de rocha. Tudo isso são características das rochas. E podemos observar por essa figura aqui, ó, que parece uma rocha sedimentar, né? São camadas e camadas e camadas, porém, essa aqui é uma rocha metamórfica. Como diferenciar e saber que ela é uma metamórfica e não uma sedimentar? Primeiramente, temos que saber sua constituição. Se ela foi uma rocha sedimentar e agora é metamórfica, quer dizer que ela passou por um período na sua era que ela passou por uma alta temperatura e pressão, deixou de ter, quer dizer, as características de uma sedimentar e adquiriu características de uma metamórfica, que é o quê? Resistência, né? E podemos observar que a textura dessa rocha é uma textura grossa, é uma rocha bem bruta. Os minerais apresentam-se cristalizados devido ao processo de alta temperatura e pressão. Os relevos delas não possuem simetria, ou seja, pode observar que não tem nada retinho, tudo é desalinhado, porque não tem especificação. E não apresentam poros e muito menos fósseis, porque se tivesse fósseis nesse tipo de rocha aqui, a alta temperatura e pressão fazeria com que eles se fundissem ao solo, ao tipo de rocha, então não teria essa possibilidade. E podemos observar também como uma característica desse tipo de rocha são os dobramentos que a gente encontra em cavernas, principalmente em grutas, né, cavernas bem extensas, onde tem grande quantidade de umidade.
E como que a gente pode saber que tipo de dobramento nós temos? Existem dois tipos de dobramentos. Os dobramentos chamados de estalactites e os dobramentos chamados de estalagmites. Qual seria a diferença deles? As estalactites, este primeiro, eles são formados do teto da caverna em direção à parte inferior. Por quê? Nesse processo aqui, por centenas de anos, vão deixando sedimentos, restos de outras rochas que passam por um processo de pressão e temperatura, que eles formam como se fossem esses cristais, só que em direção ao solo. E como vocês podem perceber, parece que são bem úmidos, né? Na verdade, é a umidade, é a água que está sendo filtrada na parte superior da caverna que vai deixando essas formações aqui. E também eles podem ser formados, grande parte deles tem formação calcária, né, que são de restos de seres vivos que vão se filtrando e deixando essas características aqui. Já as estalagmites, que são as formações que vêm do chão da caverna para a parte superficial, elas são formações que são basicamente o mesmo processo de formação das estalactites. Porém, essa formação ela vem de baixo para cima, que vários pinguinhos d'água com sedimentos vão formando esses cristais que se solidificam e formam por milhares de anos. Não é 1 ou 2 anos que se formam esses tipos de dobramentos, e sim milhares de anos. Ok, então temos exemplos de rochas metamórficas: o gneiss, as ardosas, os xiços, que podemos falar que são formações vulcânicas, porém eles têm o nome de metamórficas, os quartzitos, milonitos e o mármore, que é o mais comum, que acho que todo mundo conhece. Temos aqui, na verdade, 3 comuns, né? O gneiss, que um exemplo clássico é o Pão de Açúcar, né, no Rio de Janeiro, que ele tem essa formação, ele é uma rocha metamórfica. As ardosas, que são rochas utilizadas na construção de estátuas, né, que são muito resistentes a isso e conseguem ficar lá de fora do tempo sem perigo nenhum. E o mármore, que é utilizado facilmente na construção civil, né, quando muita gente utiliza para fazer mesas, bancadas, até mesmo em calçadas. E para finalizar, galera, só tem um pedido para vocês, é esse daí, ó. Fique em casa. Se estamos passando por um período de pandemia, então não é um período de estarmos saindo de casa, é um período de resguardarmos, porque nossa casa é nosso lar, e nosso lar é nossa vida. Então vamos ficar em casa e até breve. Quem sabe logo logo a gente já estará junto em sala de aula para a gente rever esse conteúdo e comentar mais sobre isso. Até mais, pessoal!